Em um processo de fertilização in vitro, precisamos de bons óvulos e bons espermatozoides. Essas células serão unidas dentro do laboratório para a formação de embriões. O que a gente pode fazer, o que está no nosso alcance para que essas células tenham melhor qualidade? A gente sabe que uma alimentação adequada é fundamental para todo o nosso corpo. Então, uma alimentação variada com frutas, legumes, sementes, evitar alimentos superprocessados é fundamental para todas as células do nosso corpo. Isso é muito importante para a nossa saúde de modo geral e, claro, isso tem impacto nas células, tanto nos óvulos quanto nos espermatozoides. Então, alimentação adequada é muito importante. Realizar atividade física com frequência também é fundamental. Realizando atividade física, automaticamente a gente come melhor, a gente mantém peso adequado e isso melhora também a qualidade de todas as nossas células. Evitar hábitos como tabagismo, abuso de álcool ou uso de outras drogas também vai privilegiar a nossa saúde e, consequentemente, isso tende a ter um impacto em maior taxa de formação de embriões e maior taxa de sucesso dentro do contexto da fertilização in vitro. A gente sabe que associar trabalho, alimentação saudável, atividade física, compromissos sociais, não é fácil mudar hábitos para conseguir ter uma alimentação saudável, realizar atividade física todos os dias, etc. Tá? Então, essas mudanças que podem sim trazer um benefício num aumento de taxa de sucesso numa fertilização in vitro, nem sempre são fáceis. Isso exige disciplina, resiliência muitas vezes, mas olhar o objetivo final pode ser um fator motivador para que você consiga. Não é infrequente as pessoas não conseguirem mudar os hábitos para chegar num ponto ideal. Mas não necessariamente a gente precisa chegar no ponto ideal. Pequenas melhoras no dia a dia já podem surtir o efeito que a gente precisa para que uma gravidez aconteça. Então, a gente não precisa esperar a situação perfeita. Pequenas mudanças que você consegue fazer no dia a dia, às vezes já começar com o café da manhã mais nutritivo, depois passar por uma atividade física 2, 3 vezes por semana antes de conseguir organizar isso com maior frequência. São mudanças que já podem ter um efeito positivo e ser o diferencial entre o insucesso e o sucesso em um tratamento. A primeira etapa da fertilização in vitro consiste na hiperestimulação do ovário para coleta de óvulos e fertilização. A hiperestimulação de um ovário depende basicamente de dois hormônios: o hormônio FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH. O que acontece naturalmente no corpo da mulher? Quando ela menstrua, uma glândula que fica lá no cérebro libera FSH em quantidade suficiente para que apenas um folículo se desenvolva no ovário dela e libere um único óvulo. O que a gente faz? A gente prescreve doses elevadas desse FSH para que vários folículos se desenvolvam, todos os folículos que estão disponíveis naquele mês no ovário daquela mulher, para que a gente consiga extrair o maior número de óvulos dentro daquele ciclo. Esses óvulos vão lá para o laboratório para serem fertilizados. Durante esse período, um acompanhamento ultrassonográfico é realizado e quando o ovário da mulher está pronto, a gente administra uma outra medicação que simula a ação do LH. Uma outra medicação que chamamos de trigger, é uma medicação que faz com que exista um pico de LH no organismo da mulher, e isso vai fazer com que aqueles folículos que se desenvolveram e os óvulos que estão lá dentro amadureçam. Mas antes da ovulação acontecer, é feita a coleta de óvulos. Então, durante a estimulação ovariana, doses elevadas de FSH são prescritas e um pico de LH tem que acontecer para que o amadurecimento dos óvulos aconteça e no laboratório cheguem óvulos maduros, que são aqueles óvulos aptos a serem fertilizados para que formem bons embriões no futuro. Ainda no tratamento de fertilização in vitro, existe uma etapa em que temos já um embrião ou alguns embriões congelados no laboratório e o nosso foco agora é preparar o útero para receber um embrião. Dentro desse contexto, os dois principais hormônios são estradiol, ou estrogênio, e progesterona. A gente precisa preparar a casa do embrião para aqueles próximos meses.
e essa casa é o útero. E dentro do útero a gente tem uma camada que se chama endométrio, que é uma camada de células que crescem e descamam mensalmente na forma de menstruação. Mas nosso objetivo agora é dar estradiol para a mulher. Esse estradiol pode ser prescrito por nós ou o próprio ovário dela vai produzir esse estradiol através de um folículo que se desenvolve. Através dessas duas formas, o útero vai receber estradiol, o endométrio que acabou de menstruar vai crescer e a partir do momento que o endométrio atinge uma espessura mínima e tem um aspecto que a gente considera trilinear ou trilaminar, um aspecto que ao ultrassom a gente se sente confortável em dizer o seu útero está pronto para receber o embrião, a gente tem que adicionar um outro hormônio que é a progesterona. Isso também pode ser adicionado através de uma prescrição, de uso de comprimidos via oral, via vaginal ou injeções intramusculares, até subcutâneo. Ou a gente deflagra uma ovulação, se a gente está fazendo um preparo mais natural do útero, e a gente sabe que o ovário vai produzir então esse hormônio. A progesterona é um hormônio que por trás da palavra está o progestar. Então é o hormônio que prepara o útero para receber um embrião, para que exista uma gestação. Dessa forma a gente mantém essa suplementação, a gente mantém esses níveis de estradiol e progesterona elevados durante a fase inicial da gestação, até que, em um determinado momento, a gente sabe que a placenta começa a produzir esses hormônios e a gente pode deixar de prescrever essas medicações porque a gestação já vai evoluir independente do que a gente faça.